Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nós estamos na lição de número 7. O nosso tema é a queda do ser humano. Irmãos, nós vamos ver como que aconteceu essa queda. O homem foi criado por Deus, o homem foi criado para ser eterno, mas o homem abriu mão desse direito e resolveu brigar, lutar, padecer e sofrer para obter essa condição. Agora, nós temos que viver nessa terra e lutar e pedir para Deus para ter misericórdia para nós alcançarmos a eternidade, claro, uma vida eterna, porque todos nós somos eternos. Uns morte eterna e outros vida eterna. A queda do ser humano. Nosso texto áureo, que está em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, pelo fato de Adão, quando Adão comeu o fruto que não era para ele ter comido, foi que aí que aconteceu a queda da humanidade. Eva comeu o fruto e passou para Adão, e aí aconteceu a queda. Rodrigo Silva até usa uma piada, né, falando que para Eva comer o fruto, a serpente teve que falar com Eva, teve que usar vários artifícios com Eva. Agora para Adão só perguntou, olha, quer dar uma mordida? E aí ele comeu. Claro, meus irmãos, não foi assim. Nós vemos que tudo foi calculado pelo próprio inimigo. O inimigo iludiu Eva e Eva iludiu Adão. Enquanto Eva comeu, não tinha acontecido nada. Depois que Adão comeu, que houve a queda. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos reino e vida eterna. O homem perdeu totalmente o controle, porque até então o homem foi colocado para liderar acerca dos animais, acerca das várias coisas no Jardim do Éden. Quando ele é expulso do Jardim do Éden, ele perde esse domínio, ele perde esse controle, e aí ele tem que lutar para obter qualquer coisa dessa terra. Ele tem que brigar, ele tem que suar para poder comer. E, no entanto, no Jardim do Éden não precisava de nada disso. Na leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Interessante que a serpente disse à mulher: Deus disse que não era nem para comer e nem para tocar. Deus não disse que não era para tocar, Deus disse que não era para comer. Então vemos aqui que, infelizmente, pelo fato de muitos de nós não conhecermos acerca da palavra de Deus, não temos uma noção. Não é conhecer plenamente, com teologia, bacharel, não é isso. Conhecer é ter uma noção acerca do discernir, acerca daquilo que é a palavra de Deus. Nós temos que ter essa consciência, essa noção. Então aqui, nós vemos que Eva não guardou aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus havia dito. E aí ela disse, quando ela disse, olha, Deus falou que não era nem para tocar, o diabo viu, o inimigo viu que ela não conhecia acerca daquilo que Deus tinha dito, ou que ela não tinha guardado aquilo que Deus tinha dito. E aqui no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então veja que não foi difícil, aparentemente parece que não foi tão difícil. Claro, irmãos, às vezes a gente olha assim, acha que Eva estava lá e a serpente foi lá, conversou com ela 5 minutos, ela comeu e foi expulsa. Não, meus irmãos, é bem provável que aconteceu, eu acredito assim, que a serpente foi falando a ela, e foi conversando com ela, e aí outro dia a serpente, ela ia lá perto, lá, atraía a Eva até a árvore, falava de novo, porque dependendo do pecado que nós cometemos, é um pecado que a gente vai trabalhando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e aí a gente comete este pecado. E aí eu creio que foi assim, não foi papum e acabou. Não, foi uma coisa trabalhada pelo inimigo, porque o inimigo não tem pressa, ele não dorme. Provavelmente Adão e Eva também não dormiam, a Bíblia não fala, apesar que fala que existia dia, não existia noite, provável que eles dormiam, não sei, meus irmãos, isso é uma outra questão. Porém, nós vemos que o inimigo não, ele está trabalhando para nos derrubar, para nos instigar ao pecado e ao erro 24 horas por dia. Introdução, estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. Irmãos, foi muito trágico.
Tem pessoas, que se não fosse Eva, se não fosse Adão, não precisava trabalhar, não precisava disso, não precisava aquilo. Quem disse que Adão não trabalhava no Jardim do Éden? Não havia fadiga. O homem vai trabalhar sim no reino dos céus, o homem vai trabalhar sim, mas não vai haver dor, não vai haver fadiga. Deus é um Deus que trabalha. Jesus falou, olha, meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, todos nós temos que trabalhar. Só não vai haver fadiga, só não vai haver doença, só não vai haver choro, só não vai haver decepção, mas vai haver sim trabalho. E Adão trabalhava no jardim do Éden, sim. Parte 1, o livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio, meus irmãos, o que é o livre-arbítrio? É claro que os calvinistas não creem no livre-arbítrio, porque fala que Deus cita várias passagens acerca que Deus tem aqueles os escolhidos e aquela coisa. Mas, irmãos, nós sabemos que existe o livre-arbítrio. Aqui no tópico 1, dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Deus dá opção para as pessoas escolherem. Se você quer ir para o inferno, se você quer ir para o céu, se você quer servir a Deus, se você não quer. Mas aquelas pessoas que nunca conheceram a Cristo. Irmãos, veja bem uma coisa. Nós não temos que pensar naquelas pessoas que nunca ouviram, que nós que achamos que nunca ouviram falar de Deus. Nós temos que pensar em nós. Que nós temos que ter a oportunidade de servir, de ouvir acerca de Deus, e nós seremos julgados por aquilo que nós deixamos de fazer. E nós seremos julgados por aquilo que nós poderíamos fazer melhor. Porque Tiago fala, olha, na epístola Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós temos a oportunidade de ouvir acerca de Cristo, nós temos que ouvir, acatar e seguir a presença de Deus, seguir aquilo que Cristo nos mandou. E o livre-arbítrio ele serve o quê? Para definir, você quer ir para o bar e ir para a igreja? Fica à vontade. Você quer só ir para o bar? Fica à vontade. Você quer servir a Deus, somente a Deus? Amém, glória a Deus. Deus dá toda a possibilidade para nós. Então nós seremos julgados pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Essa é a nossa realidade. E aqui, a soberania divina. Irmãos, é claro que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe hoje ou amanhã, daqui 1000 anos, Deus sabe tudo. Mas isso não cabe a nós acharmos que aquele que é salvo vai ser salvo e aquele que vai para o inferno vai para o inferno. Não podemos entrar nessa questão. Deus é soberano, Deus é divino e Ele sabe de tudo. Mas nós não sabemos de nada. O que nós sabemos é o hoje. É buscar a Deus hoje, é fazer a vontade de Deus. Nós não sabemos nem amanhã, nem do que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui 5 minutos. Nós não sabemos de nada que vem no futuro. Seja um futuro distante, um futuro perto, um futuro mais perto ainda. Nós não sabemos de nada. Quem sabe é Deus. Nós não podemos ter essa mentalidade de querer entrar acerca da soberania divina de Deus que sabe todas as coisas. A responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Que responsabilidade é essa? É fazermos a vontade de Deus. Mas é como os calvinistas falam, mas Deus já sabe. Claro que Deus sabe, mas eu não sei. Se eu não sei, eu tenho que buscar Deus hoje. Deus já sabe aqueles que é para salvação e que não sabe. Claro, meus irmãos. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. É claro que sabe. Mas eu não sei. Eu sei se eu vou ser salvo ou não. A pessoa tem que ter certeza da sua salvação. A pessoa que tem que ter alegria da sua salvação. Aquele texto, quando eles falam acerca da alegria da salvação que Davi fala no Salmo, eles interpretam de uma outra forma. Mas nós interpretamos sim que o homem tem a salvação e o homem pode perder sim a salvação. Para nós não existe uma vez salvo para sempre. Isso pelo que nós interpretamos a Bíblia, os arminianos. O que não é que a gente é arminiano, irmãos, não é isso. É que a doutrina de Armínio, a gente tem mais facilidade de se compactuar com a doutrina do Armínio. Jacobs e Armínio, nós temos mais facilidade de se compactuar, nós temos mais relações mais próximas, nós aceitamos mais a questão da doutrina dele do que a doutrina de Calvino. Então, essa é a questão, né? O homem pode perder. Quando Davi fala, eu perdi a alegria da minha salvação, é que ele se sentiu perdido. O homem pode perder a salvação. Quando o Moisés fala, olha, risca-me do teu livro.
O homem pode ter o seu nome riscado, é claro. Às vezes a gente acha que riscado o nosso nome está lá e Deus vai lá e risca. Essa é uma linguagem nossa, mas a linguagem de Deus é uma outra linguagem. Apaga o nome do homem do livro. Então nós não sabemos, o homem pode sim estar salvo e perder a salvação. Para nós não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Por que eu digo isso? Eu digo isso pelo fato de pouca noção que eu tenho da Bíblia. Pouca. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher no Jardim do Éden, não foi para pecar. Deus criou o homem e a mulher no Jardim do Éden para viver eternamente ali. Mas eles decidiram, pelo seu livre-arbítrio, de pecar. É claro, a solução para o pecado do homem sempre existiu. É que nem hoje, meus irmãos. As pessoas não ficam doentes. Não são todas as pessoas que têm todas as doenças. Não são as pessoas, mas sempre o remédio não está lá para se você ficar doente. Você pode viver uma vida inteira, tem pessoas que vivem uma vida inteira e não fica. Mas o remédio está lá, à disposição. Se ficar, o remédio está lá. Então o remédio para a humanidade sempre esteve à disposição, que era o Senhor Jesus Cristo. Desde a eternidade foi recomendado para que se o homem caísse, haveria um Salvador. Mas isso não quer dizer que Jesus já estava prometido, porque o homem ele ia cair com certeza. Não é isso. O que aconteceu foi que o homem escolheu a sua queda. E tem responsabilidade nisso. A queda é um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então houve a possibilidade da queda. É que nem aquele homem fala, eu cometi um pecado de adultério, é porque Deus já sabia que é adultério. Irmão, que isso? Isso aí é ridículo. Você pecou, quem peca, quem comete esse tipo de pecado ou outro é porque quis pecar. Não vem falar que Deus já sabia que você ia pecar, por isso que você pecou. Você pecou porque quis pecar e pronto, acabou. Então aqui aconteceu a mesma coisa. E Adão ainda quis responsabilizar Eva, falar para Deus e responder: olha, Senhor, foi a mulher que tu me deste por isso que eu pequei. Não, a responsabilidade foi sua. Você pecou porque você quis. A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. É isso. Deus podia ter tirado a árvore dali? Claro. Deus podia nunca ter feito aquela árvore? Claro. Mas por que Deus colocou a árvore ali e colocou milhares de árvores em volta para o homem poder obedecer? E por que o homem não comeu da árvore da vida? A árvore da vida estava lá. A árvore do bem estava lá. Agora, aqui no Jardim do Éden, nós vemos que o homem tinha uma possibilidade de pecar. Uma só. Tinha milhares que ele podia comer e fazer o certo. Agora, nós temos milhares de oportunidades de fazer o errado e uma possibilidade só de fazer aquilo que é certo. Qual é a nossa possibilidade? Cristo Jesus. E quantas oportunidades nós temos de fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus? Milhares de oportunidades. Mas nós temos só uma de fazer aquilo que é da vontade de Deus, que é servir a Cristo. A realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. Qual que é a mentira? A artimanha que o inimigo usa de o homem ser igual a Deus, de não existir Deus. Você pode ser igual a Deus, você é Deus, você é o astro do universo. Então por isso que o homem coloca o quê? O diabo coloca o quê dentro do homem? O quê? A soberba. A soberba faz com que o homem queira ser igual a Deus. E o homem, no seu intuito de querer ser igual a Deus, de querer ser popular, de querer ser famoso, cai na tentação e peca assim contra Deus. A historicidade da queda. A narrativa da queda ao ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Ou seja, não é uma história. Não é uma história que a gente fala, não, mas é uma história de Chapeuzinho Vermelho, de nem aquele que passava na cultura muitos anos atrás, contos de fada. Não é um conto de fada. Não é um conto, sim uma história real, é uma história verídica, é algo que realmente aconteceu. Mas eu estava lá, mas quem que escreveu a Bíblia tem a sua veracidade? Mas Moisés não estava lá. Mas, irmãos, existem duas possibilidades de Moisés saber aquilo que aconteceu. Duas. Uma, claro, é a revelação de Deus Todo-Poderoso. Isso com certeza. E a outra é
a lei oral, que se passava de um para o outro. Existem relatos que naquelas regiões ali do Iraque, onde supostamente está ou esteve o Jardim do Éden, povos antigos ali acreditavam em um casal que tinha sido expulso. Mas é claro, cada povo com a sua crença dá um nome para esse casal. A nós que somos do cristianismo, nós damos o nome de Adão e Eva. Mas cada povo dá um nome. Então já houve relatos, já houve questões, é que a mídia não divulga isso. Mas tem sim povos que acreditam que dois casais que povoaram aquele lugar, que povoaram ali aqueles lugares ali, eles realmente foram expulsos de algum lugar e a humanidade começou com eles. É isso, é o relato dos antigos. Mas eles não relatam isso porque eles preferem relatar o evolucionismo. Mas vamos aqui. Parte 3. As consequências da queda de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. Qual é o pecado? Qual é o encargo? A consciência pecaminosa. Quando o homem peca, ele sente o peso do pecado, ele sente essa consciência pesada, mas não é pesada porque é pesada, eu cometi um mal. Não. Ele sabe que ele pecou contra o seu Criador, ele fez mal contra Deus. E aí sim, ele começa a sentir um fardo. E aí só Deus, o Senhor Jesus, pode tirar este fardo. A consciência do pecado, ao tentar a mulher antiga serpente, prometeu-lhe a onisciência divina. Então a consequência aqui, como nós falamos, a consciência do pecado é essa. Nós armazenamos ou arquitetamos algo na nossa mente para pecar contra Deus, damos a desculpa por que nós vamos pecar contra Deus, e quando nós pecamos, nós falamos, tá vendo? A culpa é de Deus, porque se a árvore não tivesse aqui, ou se essa mulher, ou se esse homem, ou se raio que for, não tivesse aqui, eu não tinha feito. A culpa é de Deus. Porque se Deus me colocou neste mundo, por que Deus fez assim? Porque eu sou tendencioso ao pecado. Irmãos, a gente vai colocar sempre a culpa em Deus, assim como Adão quis colocar a culpa em Deus. Querer transformar, mas não tem jeito. A consciência, lá no subconsciente, sempre está falando que a pessoa está errada. A perda da comunhão com Deus. O homem, no Jardim do Éden, ele conversava com Deus todos os dias na viração do dia. Ele tinha um contato próximo e íntimo com Deus. Com essa queda, ele foi expulso do Jardim do Éden. Deus, claro, continuou falando com ele, mas não de uma forma íntima, de uma forma distante. Quem nos aproximou de Deus outra vez foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos aproximou de Deus, porque o homem estava distante de Deus. Não que o homem estava pecando, mas a conversa do homem com Deus era uma conversa distante. Mas agora, através de Jesus, nós temos uma conversa, nós podemos nos aproximar de Deus outra vez. Desculpa, perdão, irmãos. Nós temos a possibilidade de nos aproximar de Deus outra vez. A transmissão do pecado à espécie humana. Adão pecou e através de Adão vieram as tendências pecaminosas. Assim como nós vemos Caim e Abel, Caim teve inveja de Abel, Caim não fez o sacrifício, Caim cometeu um homicídio, aí foi por outro povo, aquele povo, aí depois levantou a Torre de Babel e Deus fez várias línguas e também teve o dilúvio. Ou seja, o homem começou a pecar, o homem começou a ter tendências pecaminosas. E pelo fato de ele estar fora do Jardim do Éden, com certeza sim, ele ficou mais vulnerável acerca do pecado, acerca do acesso ao pecado. Ele está muito mais vulnerável, ele tem muito mais acessibilidade ao pecado agora que está fora. Como eu disse, dentro do Jardim do Éden existia uma possibilidade de ele fazer uma coisa errada. E agora, fora do Jardim do Éden, ele tem várias possibilidades de fazer coisa errada e uma só de fazer aquilo que é certo. A enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Então aqui nós vemos que até a terra foi prejudicada, porque agora o homem teria que cavar a terra, teria que machucar a terra, ainda mais hoje, vários pesticidas, várias coisas que o homem tem que jogar na terra para matar algumas pragas, que alguns defendem que não existia naquela época, porque hoje ainda não existe praga, irmãos. O fruto ficava lá, se eles não comessem, o fruto estava lá, não apodrecia, o fruto estava sempre fresquinho para que eles pudessem comer, sempre gostoso, com outro tipo de sabor. Veja bem,
Se você come um fruto fresquinho hoje, dependendo do lugar que você vai, imagine naquela época, dentro do jardim do Éden, como era o sabor daquele fruto. Porém, a terra também começou a ter enfermidade, porque o homem começou a explorar a terra, começou a machucar a terra. E hoje nós vemos o que acontece, as indústrias, os dejetos que se jogam no mar, várias outras coisas que acabam poluindo o meio ambiente. Claro, meus irmãos, não é isso que causa a questão do aquecimento global. Eu não defendo essa questão, mas o homem sim, ele está prejudicando a sua própria, a sua própria casa, o lugar que ele mora, ele está prejudicando. A morte física. O homem não morria, o homem não sentia dor, o homem não tinha fadiga, como eu já havia dito. Mas agora o homem vai ter fadiga, vai sentir dor, vai ficar doente, vai quebrar uma perna, vai sentir dor. Por quê? Porque houve a morte física. Agora o homem morre fisicamente e também espiritualmente. Porque se ele não tiver em Deus, ele vai morrer espiritualmente sim. E a nossa conclusão. Dois fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras, a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de semear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Então, Jesus ele veio para redimir nós do pecado. Amém, irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.